Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre o esvaziamento do dia 1º de maio. Nós tivemos ontem, na verdade, a comemoração do Dia do Trabalhador, que é uma data muito importante, é comemorada em diversas partes do mundo. E o que é interessante é que nós não tivemos uma manifestação tão grande por parte dos trabalhadores comuns, digamos assim, nas ruas, né? Alguns falam desse esvaziamento. E é importante frisar, na verdade, que isso tem uma relação direta com uma mudança do que a gente pode chamar aqui de capital-trabalho. Não existe mais tanto aquele modelo sindical, operário, como existia no passado, né, que era uma coisa muito forte. Inclusive, o próprio dia 1º de maio, ele é, na verdade, uma comemoração que tem uma relação direta com a violência por parte das autoridades em Chicago, nos Estados Unidos, a famosa manifestação de Chicago, que provocou a morte de muitos trabalhadores, muitos deles ligados ao modelo industrial, que no passado era o trabalhador que a gente pode chamar aqui a mão de obra, que era a maioria. Hoje você tem o quê? Outros modelos, outras relações que tem muito a ver com a ideia do que? Da tecnologia. Hoje você vai perceber, por exemplo, que o setor de serviço é o setor que mais emprega, e aí você também vai perceber que é esse setor onde o trabalhador é mais desassistido em muitas situações. Nós temos agora a ideia, por exemplo, dos trabalhos informais crescendo cada vez mais, né? O que é chamado, por exemplo, hoje da precarização do trabalho. O Ricardo Antunes, sociólogo, fala muito sobre isso, que é basicamente a ideia dos modelos aplicativos, né, dos motoristas, dos mototáxis, né, todo esse modelo, digamos assim, de trabalhadores de uma nova categoria que muitas vezes é desassistida, tá? O que a gente percebe, na verdade, é que parece que o sindicato, os modelos sindicais, eles se perderam, ou eles não querem se atualizar. E isso está provocando, muitas vezes, situações de antipatia por parte do trabalhador comum, tá? Que muitas vezes não quer mais se sindicalizar, e isso, na verdade, cria toda uma ideia de esvaziamento, tanto nos sindicatos, que isso não é só no Brasil, é em diversas partes do mundo, como também no esvaziamento de uma data importante como o dia 1º de maio. Tá? Mas, gente, antes de começar, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, dê seu comentário, faça seu questionamento. O canal também é seu. Então, gente, nós tivemos realmente ontem o dia 1º de maio, e a gente percebeu o que foi percebido, e isso em diversas partes do mundo, foi realmente um número cada vez menor de trabalhadores nas ruas fazendo manifestações. Afinal de contas, é uma data simbólica, importante, afinal de contas, é o Dia do Trabalhador. E esse Dia do Trabalhador tem uma relação direta com os modelos sindicais, muito ligado, por exemplo, ao modelo industrial. Só que o que acontece, como mencionei para vocês, a gente vai perceber que nos últimos tempos a relação capital-trabalho mudou muito. Tá? E nessa mudança, a gente vai perceber que aquele modelo, por exemplo, industrial, que era a maioria, hoje é cada vez menor. Tu vê um número menor, por exemplo, de pessoas de mão de obra na indústria. A indústria ela tende a cada vez mais diminuir. Mas é curioso que no passado o trabalhador da indústria era aquele indivíduo que não era tão qualificado. Hoje é, curiosamente, o trabalhador que é mais qualificado e por isso ganha mais. Hoje tu vai perceber que alguns setores cresceram muito, como por exemplo o setor de serviço. E o setor de serviço é muito mal assistido pelos seus sindicatos. Por quê? Porque muitas vezes o modelo sindical ainda é aquele modelo, por exemplo, tradicional, ainda é ligado, por exemplo, àquela ideia do modelo de classe, que tem uma tradição muito do sindicalismo, que tem a relação com os movimentos socialistas e comunistas. Tá? Então essa relação sempre foi muito forte. E o que acontece? Com o mercado de trabalho mudando, esse dinamismo, principalmente a tecnologia, que é cada vez maior, esses sindicatos pararam no tempo. Né? Então, hoje em dia, muitas pessoas já não querem mais se sindicalizar. Até porque, na verdade, o setor de serviço, que é o setor que mais emprega hoje em dia, que fala muito também do setor também da construção civil, são, na verdade, setores em que eles não conseguem, na verdade, ter benefícios, ou não conseguem ter direitos a partir, por exemplo, dos movimentos sindicais. Então, isso cria, na verdade, um distanciamento do trabalhador em relação às à sua própria categoria em si. Tá? Tu vai verificar um caso, acho que uma das categorias mais desunidas no mundo, cara. Eu não vou dizer no mundo, mas aqui no Brasil é a categoria de professor. Eu sou professor e é incrível como os caras, literalmente, eles não se identificam. Tá? Há, na verdade, uma espécie de uma
de uma discórdia muito grande, além do fato de que o nosso sindicato, né, os diversos sindicatos que existem, tanto do sindicatos dos trabalhadores da iniciativa privada, como também público, parece que pararam realmente no tempo, não se adequaram à nova realidade, por isso perderam o bonde, literalmente. E a gente verifica que esse modelo centralizador do sindicato de hoje, né, que o pessoal chama até de um sindicato corporativista, né, que é uma coisa que existe desde lá do período de Getúlio Vargas, cada vez mais perde força. E quando você vê, na verdade, esse esvaziamento do 1º de maio, isso é uma tendência cada vez maior. É cada vez maior, por exemplo, as pessoas não se identificarem com o modelo sindical, é cada vez maior o trabalhador não se identificar, na verdade, com a contribuição sindical, com a ideia do sindicalismo, que não consegue dar os benefícios, os direitos necessários. Quer dizer, isso no mundo todo, tu vai perceber o quê? Que os sindicatos, que têm esse modelo muito centralizador, perdeu muito, muito mesmo. Até porque, com as novas categorias, há uma desatualização completa e absoluta. Por exemplo, tu tem hoje o caso das categorias dos grupos ligados a trabalhadores de aplicativos, né? Como é o caso dos Uber, como é o caso dos iFoods da vida. E tu vai perceber, na verdade, que esses trabalhadores, eles vivem numa condição que o Ricardo Antunes, sociólogo, chama de precarização do trabalho. Porque eles não são assistidos, eles fazem um trabalho informal, é um trabalho informal, não tem nenhuma assistência, na verdade, para eles. E nesse sentido, vivem, na verdade, ao léu, né? A boa vontade, muitas vezes, do próprio empregador. Então, nesse sentido, tu vai perceber que há até um discurso em cima deles de que é do empreendedor, ao empreendedorismo, que na verdade é uma balela. Mas o que acontece? Tu não tem, por exemplo, um sindicalismo, um modelo sindical que possa aglutinar, que possa, na verdade, abraçar essa categoria. Então, naturalmente, é uma categoria que não vai se identificar com os sindicatos, não vai se identificar com o modelo sindical, que ainda é centralizador e que ainda olha muito para aquele modelo do passado, lá do movimento operário, o ABCD paulista, que é uma coisa que já se perdeu há muito tempo. Então, eu diria que hoje esse esvaziamento do 1º de maio tem muito a ver, em parte, com a própria incompetência do sindicato, tá? A própria incompetência dos modelos sindicais que não querem abrir mão do seu centralismo, não querem abrir mão dos seus modelos centralizador, né? E não conseguem ou não querem se atualizar à nova relação capital-trabalho que existe hoje, que tem muito a ver com a ideia da tecnologia, tem muito a ver com o trabalho informal, tá? Tem muito a ver com outros modelos, outras situações que, na verdade, o próprio sindicato não quer saber, ou muitas vezes não quer se atualizar. Então é um problema. Então isso é uma tendência cada vez maior desse esvaziamento por parte dos sindicatos, por parte, na verdade, do próprio 1º de maio, justamente porque o trabalhador, o novo trabalhador, o jovem principalmente, não se identifica mais com esse sindicato corporativista, que é muito forte aqui no Brasil, ainda tem essa tradição, e que não consegue ou não quer se atualizar. Então é um problema. Então não é nenhuma novidade quando a gente verifica realmente que poucos trabalhadores foram para a rua, poucos trabalhadores fizeram reivindicações. E se tu analisar com calma, nos últimos tempos, até mesmo aqui no caso do governo Lula, tu vai perceber que foram poucas as vitórias do ponto de vista de direitos por parte do trabalhador. Até, por exemplo, uma briga muito grande em relação da regulação do trabalho, por exemplo, dos motoristas de Uber, por exemplo. E aí, nesse caso, muitos grupos não querem ter essa regularização. E aí fica aquele questionamento. Na verdade, o governo ele está buscando, na verdade, essa regularização dos trabalhadores por uma questão de que é direito do trabalhador, que é dar uma assistência ao trabalhador, ou será que eles estão buscando somente arrecadação? Então fica esse questionamento. Então, por tudo isso, a gente vai perceber, na verdade, que há hoje um imbróglio, há hoje um questionamento, e não existe mais uma identificação do trabalhador comum, não é o trabalhador militante, o trabalhador comum com o próprio sindicato, com os movimentos de esquerda, que são um dos grandes responsáveis por esse modelo da luta pelos trabalhadores. Isso mostra, na verdade, que parece que houve um afastamento. Então, não dá para chegar a botar a culpa sempre nos problemas econômicos, não dá para botar sempre a culpa, por exemplo, na extrema-direita. É preciso entender que realmente os movimentos de esquerda,
e os movimentos sindicais simplesmente pararam no tempo. E aí, com o modelo dinâmico, tecnológico que a gente verifica hoje cada vez mais, fica muito difícil o trabalhador realmente se identificar com esse modelo sindical centralizador que já deixou a desejar muito tempo dos seus modelos, das suas situações, porque existe hoje uma outra realidade. É isso, pessoal. Te fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.